Nós vamos falar agora, como vimos aí, do futuro dos fornecedores automotivos. E eu convido para essa discussão a Flávia Espadafora, que é sócia líder do segmento automotivo na KPMG, o Ricardo Monzani, diretor da unidade de negócios de componentes de automóveis e picapes da Eaton, e o Hélio Silva, presidente da Mangels. Bom dia, pessoal, tudo bem por aí? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Maravilha, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo tempo, pela disposição de estar nesse debate. Nós temos aí o Everton Lopes também, que é o diretor de tecnologia da Malha América do Sul. Ele está tendo um probleminha de conexão, logo mais se junta a nós, mas eu gostaria de aproveitar nosso tempo e já começar a nossa discussão. Então, bom, nós vimos aí a apresentação da pesquisa Cenários 2023, que olha para os desafios, para as tendências do setor automotivo. Gostaria de começar com uma rodada ouvindo de cada um de vocês quais são as principais preocupações e o foco estratégico para 2023. Eu começo aí pelo Hélio da Mangels. Hélio, por favor. Só uma pequena correção em relação à minha introdução. Quando nós nos conhecemos na última entrevista, eu estava como diretor, presidente interino, então agora a Mangels já tem um CEO e agora eu voltei à minha função, que é diretor de engenharia e novos negócios, tá bom? Perfeito. Prazer Desculpa grande. a confusão. Imagina. Só para deixar claro, como está ao vivo, as pessoas, vai que o meu CEO fala, poxa, mas como é que você está fazendo? Não tem problema nenhum, é só para deixar claro. Prazer imenso, obrigado pelo convite, é sempre bom contribuir aí para esses fóruns aí. Hoje, a cadeia automotiva, ela é sempre sempre foi muito desafiadora para o ecossistema como um todo, devido a esses volumes, principalmente aqui no Brasil, né, quando você encara a volatilidade e as questões geopolíticas do país em que nos encontramos, né. Então, o que o setor tem feito e procurado fazer, pelo menos eu digo assim, em termos da Mangels, é se reinventar, né, tentado achar soluções que você consiga se adaptar rapidamente a essas mudanças, né, essas mutações, né, porque você tinha crise de componentes, né, recentemente estamos aí à beira de uma crise de componentes, pandemia, enfim, e agora você está com toda a parte sofrendo, né, com a parte de agora inflação mundial e também com relação ao poder de compra, né, da população que reduziu, juros altos, enfim. Então, o que a cadeia que eu vejo, né, falando com os meus colegas de outras empresas, né, do segmento, nós temos procurado investir bastante. O Hélio está com... Hélio, eu acho que sua conexão está falhando um pouco. Voltou. Melhor, voltou? Desculpa. Então, a cadeia dela, ela tem que se reinventar sempre, né? Porque, não sei se vocês ouviram, os desafios são enormes. A gente estava passando, né, por uma pandemia, onde tivemos que enfrentar algo totalmente inesperado. Depois veio a questão da crise dos componentes, né, como estava o fórum anterior, falando sobre a cadeia, né, de suprimentos, que foi extremamente afetada por isso. E agora a gente está num cenário de inflação mundial, onde o mundo inteiro, né, está vivenciando algo que há muitos anos não se via, né, com juros altos, inflação, as medidas sendo tomadas para poder conter essa inflação, o que reduz o consumo. E aqui a gente no meio de toda essa turbulência aí, né, pessoal? A indústria automotiva, ela é essencial, né, hoje para manutenção de empregos, manutenção da economia como um todo, para girar a economia.
E o que a gente tem feito é buscar se inovar, né, trazer produtos para aumentar a capilaridade, né, dessa cadeia, a questão do ESG, a preocupação ambiental, enfim, a gente tem investido bastante nesses temas, né, a Giovana, da Automotive, inclusive, junto com a Paula, participaram de alguns fóruns com a gente, que nos ajudaram em alguns fóruns relacionados a isso, para poder a gente crescer, né, de forma sustentável e suportar essas intempéries, né, que ocorrem, é épico, né, todas essas intempéries, mas de forma a ter uma excelência operacional, né? Hoje, se você não tiver uma excelência operacional, você realmente está fadado a sucumbir, né, a todas essas mudanças, né, que você vê hoje no mercado. Não sei se vocês me ouviram bem. Perfeito. Você falou de excelência operacional, eu já vou voltar nesse tema com você, porque acho que a Mangels tem muito a compartilhar sobre isso. Mas vou passar a bola, por enquanto, para o Ricardo. Ricardo, qual que é a sua análise e a análise da Eaton em relação aos desafios para o ano e de como encará-los? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, eu acho, seguindo um pouco a linha do Hélio, né, não é diferente aqui na Eaton, acho que o que a gente tem aprendido, né, a Eaton está presente aqui no Brasil há 65 anos, né, e toda a indústria automotiva aqui no Brasil tem uma longa história, né, somos aí o 7º maior mercado mundial, então a gente tem uma estrutura bem estabelecida, que ao longo desses anos tem aprendido que, assim, talvez o que era uma característica muito do Brasil, de ter vários ups and downs ao longo da história, né, e ter que se reinventar a todo momento, isso acelerou esse processo, né? A gente aprendeu que isso agora é parte da rotina, a gente tem que viver com isso no nosso DNA. E aí aqui na Eaton, como é que a gente encara isso, né? Eu acho que a gente olha isso numa perspectiva de 3 pilares, né? A gente fala sempre assim, nós temos a primeira perspectiva, que é a perspectiva dos nossos clientes, né? Como é que a gente está olhando para as necessidades deles e se adaptando, né? A gente sabe que tem toda essa questão que o próprio Cristiano comentou há pouco, de eletrificação, isso deve demorar, mas enfim, tem nichos, tem um monte de coisa acontecendo, a indústria está se transformando, então esse nosso primeiro pilar, ele está muito focado em olhar para o nosso cliente, entender as demandas e se adaptar rápido a isso, né? Então, isso não muda. O que acontece é que a velocidade é muito maior, mas esse pilar ele é muito importante para nós, então esse contato próximo com os clientes é fundamental. Nós temos um segundo pilar que entra no que o Hélio estava falando, que é a parte da excelência operacional, como a gente opera melhor, né? Como é que os nossos processos são mais robustos, mais ágeis, para garantir competitividade, né? Não é simples trabalhar no setor automotivo no Brasil, então essa excelência operacional é uma parte importante. Como é que a gente investe em indústria 4.0, como é que a gente aloca adequadamente o nosso capital para poder buscar uma melhor performance para ser competitivo num ambiente como esse, né? Hoje a gente tem uma competição que não é só local, ela é global. Então, esse segundo pilar da excelência operacional, ele passa a ter uma importância muito grande e ele vai ganhando nuances, né? Nos últimos anos, toda a questão de supply chain passou a ter uma representatividade muito grande nesse pilar, né? Então, a gente tem colocado um foco muito grande nas nossas cadeias, nos nossos planos B, dos nossos backups, porque não é só uma questão logística, mas toda a fragilidade que a gente percebeu que existe em alguns elos da cadeia. E por fim, né, o terceiro pilar nosso é o pilar cultural, o pilar de pessoas, né? A gente fala que nada disso acontece sem as pessoas, então como é que a gente constrói a base, né, que seria esse terceiro pilar, para sustentar essas mudanças, né? Uma cultura organizacional que entende que isso é a realidade, não é mais surpresa. Todo ano vai ter uma surpresa, né? Um ano é o Euro 6, um ano é uma crise, enfim, então isso tem que estar no DNA das pessoas, então a gente está trabalhando muito forte em atrair os melhores talentos, desenvolvê-los, mostrar que o setor automotivo é um setor atraente, né? Acho que esse também tem sido um desafio para nós, e trabalhar o desenvolvimento das pessoas aqui dentro para mostrar o quanto a gente tem de potencial de desenvolver pessoas, construir carreiras. Então, esse também tem sido um foco muito grande para nós aqui na Eaton. Perfeito. O pessoal estava aqui lendo as perguntas, né? Nossa audiência segue tímida, mas a gente recebeu um comentário aqui sobre a necessidade importante, né,
de que as montadoras apoiem seus fornecedores, né? Então, também é um ponto aí para a gente trabalhar. E, Flávia, minha querida, prazer ter você por aqui. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa visão para 2023 e também sobre esse aspecto, né? Se a gente está falando do futuro dos fornecedores automotivos, como a gente encara também essa relação entre montadoras e fornecedores, se há mudanças, se essa colaboração vai se intensificar. Perfeito. Obrigada pelo convite, Giovana. Prazer estar aqui com o Hélio e com o Ricardo. Eu queria adicionar, assim, os pontos colocados pelo Hélio e pelo Ricardo, eles fazem parte também da nossa análise, do nosso entendimento aqui na KPMG como principais desafios do setor. E eu queria adicionar a esses pontos colocados, talvez mais duas óticas que a gente tem trabalhado bastante, que a gente tem discutido muito, não só aqui no mercado brasileiro, mas fora, que são, a questão do desafio da tecnologia, né, como trazer a tecnologia para dentro dessa realidade que a gente tem, uma realidade desafiadora. Então, a tecnologia como um vetor, né, de melhora da eficiência operacional, que foi dito pelos dois também, mas e também, né, na questão de como aportar a tecnologia na questão dos produtos, né, no portfólio de produtos, muitos para as empresas que são globalizadas, né, trazer esses produtos, né, tropicalizar esses produtos para o Brasil, e aqueles que não têm, que são empresas nacionais, como é que a gente aporta a tecnologia para que traga uma melhor eficiência, não só operacional, mas como um elo forte de competitividade. Então, o tema da tecnologia é um tema que se coloca bastante como um desafio e como uma oportunidade aí para o setor. Um outro ponto, né, um outro olhar também que eu queria adicionar ao colocado pelo Hélio e pelo Ricardo, é a questão da gestão do supply chain, né, que a gente colocou, mas com um olhar muito voltado para a questão financeira, né, para a questão de como é que eu consigo, né, trazer uma maior estabilidade para um setor, né, para uma cadeia que vem sofrendo muito, como o Ricardo colocou, né, no jargão financeiro, com os ups and downs, né. Então, um desafio muito importante aí das montadoras com os fornecedores, né, de trabalharem, né, uma gestão ativa, proativa, de buscar uma maior resiliência, né, na medida em que a gente identifica os elos de fraqueza, não só dos indicadores financeiros, né, mas também de indicadores que hoje se colocam como essenciais, que são os indicadores de ESG, né, que podem ser não só os financeiros que a gente colocou, mas questões que têm um impacto super relevante e desafios, como questões como estão sendo bastante discutidas, como a questão de mão de obra escrava na linha de produção, né? Talvez um pouco longe aqui do nosso setor, né? Mas são temas, assim, diferentes, mas que têm também uma relevância e um desafio enorme aqui para a cadeia como um todo. Então, colocaria esses dois pontos aí como adicionais às análises feitas pelos colegas Hélio e Ricardo. E a tua questão aí de como que a gente olha para o futuro com relação à montadora, né? Eu acho que esse tema da colaboração, né? A gente percebe nitidamente que ele vem melhorando, né? Principalmente com aí os adventos da pandemia, da guerra da Ucrânia e da Rússia, que realmente mudaram muito aí o pêndulo, né? Da cadeia de suprimento, mas ainda há um caminho importante a ser percorrido. Então, na medida em que a gente busca esse olhar, né, que eu comentei há pouco, né, do supply chain, mais buscando o lado financeiro da estabilidade dessa cadeia, né, ela busca essa colaboração da montadora com os tiers, né, não só o tier 1, mas o 2 e o 3. E por que isso é vital, é importante? Porque na medida em que a gente trabalha com antecedência esses elos mais fracos, a gente tem a oportunidade de trabalhar em conjunto com fornecedores que têm uma competência técnica importantíssima e vital para o segmento. Então, é um desafio a gente manter esses fornecedores saudáveis para que eles tenham a continuidade e a estabilidade aí da cadeia. Perfeito, Flávia, ótima análise. Eu já vou jogar para você, pedir uma resposta
concisas, se possível, Tá. né? Sei que é um desafio, que nós estamos falando de temas profundos aqui, mas o Murilo, agora sim, pessoal, estou gostando das perguntas muito boas a gente tem recebido aqui. O Murilo traz uma questão de política de abertura de novos fornecedores para 2023. Então, se você teria uma análise de como tem sido a postura tanto das montadoras quanto dos grandes fornecedores em relação ao apetite para firmar novas parcerias, trazer novos fornecedores, localizar mais a produção. Qual é a situação atual? Eu acho que o apetite ele existe, e não só como uma vontade, né, mas como uma necessidade. Então, quando a gente olha para um portfólio, né, de fornecedores da indústria, né, urge a necessidade de você trazer players, né, fornecedores que possam ser colocados também na cartilha, aí, no portfólio das montadoras. Então, tem uma caminhada importante, Giovana colocaria, e Murilo, no que diz respeito a gente trabalhar questões relevantes de entraves que ainda dificultam um pouco a entrada de players para fazer efetivamente investimento no mercado brasileiro. Mas o que é importante disso, né? Há uma vontade, a gente percebe legítima, né, da iniciativa da indústria, de órgãos como a Anfávia, e abertura do governo para que a gente vá para a mesa, para uma mesa e busque quais são esses pontos e as soluções, que passam por questões estruturantes, questões tributárias, né, entraves tributários que aí estão na mesa para serem discutidos. Perfeito. Hélio, gostaria de ouvir um pouco de você, né? O Tony Menezes mandou uma questão aqui sobre os desafios de inovação, né? Como encarar desafios de inovação diante da ociosidade da produção, né? O que vocês entendem como um apetite para projetos inovadores em colaboração com fornecedores. E aí, Hélio, gostaria que você trouxesse também o contexto, né? A Mangels virou esse case muito interessante, nós conversamos sobre isso quando eu tive o prazer de visitar aí a fábrica de vocês em Minas, virou esse case de um fornecedor que conseguiu sair, né, está nesse processo de saída de uma recuperação judicial, que é um processo bastante traumático. Então, como tem sido olhar para a inovação depois de um momento como esse? Você está no mudo, Hélio. Verdade, desculpa. Excelente pergunta. Obrigado, Tony, também pela observação, e Giovana. Sim, a inovação ela acaba fazendo parte do nosso dia a dia depois de passar por tudo que nós passamos, né? Porque algumas coisas, né, que a gente acabou aprendendo, né? A primeira coisa é quebra de paradigma, né? Então, quando você está numa situação que nós passamos há mais de 10 anos atrás, quando nós entramos em recuperação judicial, é a questão dos paradigmas, né? Aquela questão de isso já foi tentado e não é possível, isso aqui não vai dar certo, enfim. Então, a gente quebrou diversos paradigmas, enfim. A questão de se reinventar, né? Então, a partir do momento que você começa a gerir o teu negócio pelo caixa, isso te faz realmente repensar todos os seus padrões ali que você tinha, né, até então, de empresa, de gerir uma empresa. Então, isso contribuiu bastante para o momento que nós estamos agora, né? Então, recuperação judicial está no passado, superado, enfim, agora é o futuro, né? Então, a gente está olhando, né, hoje, Tony, para uma empresa daqui a 5, 6 anos, né? Como é que nós vamos estar, que negócios nós vamos realmente estar enfrentando, que situação nós vamos estar, como é que a gente vai se preparar para esse futuro em função do que nós já vivemos no passado. E sim, a automação, né, e a busca da excelência operacional, ela é fundamental, ela é o alicerce, né? Então, além disso, né, a gente tem investido bastante em inteligência de mercado, né, que é olhar, né, o mercado com uma outra ótica, né? Normalmente, acho que o meu colega Ito
vai compartilhar desse meu pensamento, né, que tem muito nas autopeças, não, a gente é um segmento B2B, não adianta a gente ficar pensando, né, tem que ser aquele feijão com arroz, espera o release e atende a montadora. A gente tem visto com todo esse mergulho que a gente fez, né, com um olhar mais de inteligência de mercado, que não é bem assim, né? E nem é isso também que as montadoras esperam, né, o feijão com arroz, né? Elas esperam que a gente se reinvente cada vez mais e cada dia mais. A ociosidade que o Tony falou, muito bem colocado, realmente é uma preocupação, tenho certeza que o Mano e o Ricardo também, né, sofre essas intempéries, né? É 880, né, Ricardo? Ou você está com a capacidade totalmente tomada e tá ali rezando para a montadora cortar os releases, ou você está ali, né, como o pessoal diz, batendo lata, né, torcendo para cair. Então, isso é um tipo de coisa, Tony, que se você não se reinventar e não investir, né, em novas tecnologias, né, porque hoje a cadeia, pelo menos aqui no Brasil, o ecossistema de fornecedores que atende a montadora, a grande maioria, Tony, ela é dependente muito de mão de obra, né? Então, o volume aumenta, você tem que contratar mais pessoas. O volume cai, de repente, você tem que demitir pessoas, né? Então, você tem que ser um pouquinho... Agora, a gente tem que estar nesse processo de reinvenção, de você se adaptar rapidamente a essas intempéries, sem perder a excelência operacional, né? E sem perder, né, a qualidade, né, do que faz parte da excelência, dos seus produtos e o tempo de resposta dos seus clientes, né? Então, é isso que a gente tem buscado aí nos últimos anos. Perfeito. Ricardo, eu gostaria que você comentasse um pouco essa situação em relação à localização de fornecedores da Eaton, né? Se tem planos e como está também a demanda das próprias fabricantes com vocês, né? De ter mais produção local para reduzir os riscos logísticos. E também te endereço mais uma pergunta muito interessante da nossa audiência, do Argemiro. Ele quer saber qual é a análise que vocês têm sobre a política econômica do novo governo. Então, como isso impacta, se há algum temor ou se há otimismo em relação a isso? Legal, Giovana. Bom, entrando primeiro na questão da localização, com certeza, como a Flávia e o próprio Hélio já mencionaram, para nós também é um desafio. A gente já tem hoje uma cadeia aqui na Eaton bastante localizada, mas ainda temos, sim, fornecedores, peças importadas por não ter disponibilidade local, ao custo, ou às vezes com a tecnologia que a gente precisa. Mas a gente tem trabalhado muito, né? Às vezes não só direto com a cadeia, mas até com as próprias montadoras, para tentar achar formas de trazer essa localização, né? E eu sei que às vezes fica sempre aquele desafio de como achar o investimento, como fazer para que isso ocorra, né? E aí eu queria chamar a atenção aqui da plateia, né? Eu tenho participado de alguns fóruns onde eu ouço bastante, né, que existem recursos disponíveis que às vezes nós não estamos sabendo usar adequadamente na indústria automotiva. Então, por exemplo, no Sindpeças nós falamos sobre isso, né? Existem programas como o FINEP, Embrapi, que hoje tem disponibilidade de recurso que pode ser alocado para pesquisa e desenvolvimento, para melhorias de processo, ou mesmo para desenvolver processos que ainda não temos aqui. Então, isso é um pouco do que a gente está tentando fazer também, né? Como buscar parceiros e, às vezes, buscar programas governamentais que possam nos ajudar nesse processo, né? Eu sei que não é um desafio simples, às vezes, para a nossa cadeia, mas são formas que a gente tem visto e buscado para conseguir trabalhar melhor essa questão da localização, usando recursos que já existem e tentando trazer tecnologia para o nosso país. Isso é um exemplo, tá? E aí, falando com relação às questões governamentais, sem entrar no mérito, né, de estar correto ou não estar correto, o que nós da indústria estamos sempre buscando na interlocução com o governo é como trabalhar a indústria automotiva de uma forma estrutural. Nós entendemos que a gente tem uma longa trajetória, nós temos capacidade, né, mão de obra, recursos, fábricas, capacidade instalada, né? Já fomos uma indústria de 4,5 milhões de veículos que hoje está produzindo 2,3. Então, assim, a gente tem já a capacidade aqui. Como é que a gente monta ou pensa em reformulações estruturais para a nossa indústria, para que a gente possa atingir mercados fora do Brasil, né?
Se a demanda aqui ainda não é adequada para a capacidade, que a gente pelo menos tenha condições de exportar mais e ter um mercado maior do que o atual. Claro, a gente espera que venham questões que suportem para o crescimento do mercado local, mas mais do que isso, as movimentações estruturais para que a gente seja competitivo globalmente falando. Nós não podemos ter uma indústria que dependa somente do mercado local. Eu acho que é isso que a gente espera que os nossos interlocutores junto ao governo trabalhem, né, para que a gente seja realmente um competidor global e não fique limitado somente ao mercado brasileiro. Perfeito, Ricardo. Flávia, a gente recebeu uma pergunta aqui do Gianluca. Ele quer saber sobre indústria 4.0. Eu sei que você é super letrada nesse tema e tem ampla experiência, e ele questiona se a indústria 4.0 não deveria já ter ajudado a resolver uma série de desafios da nossa cadeia logística. Então, gostaria de ter sua visão sobre o balanço que fica, né, nesse pós-pandemia, toda a crise de semicondutores, todos os desafios que nós enfrentamos, qual o retrato que a gente tem de balanço de indústria 4.0, né, se a gente já está em algum grau de maturidade, em relação à adoção desse tipo de tecnologia pela nossa indústria. A gente já tem isso amplamente difundido, ou existe uma dificuldade dos fornecedores entrarem nesse processo tecnológico? Qual a sua análise? Obrigada, Giovana, obrigada pela pergunta. A gente observa níveis de maturidade muito distintos, né? Então, quando a gente fala das montadoras, sim, acho que é um universo à parte, principalmente porque a gente observa muita coisa vindo dos headquarters, né? Muita tecnologia, melhores práticas, né? Mesmo métricas, né? Que fazem com que essa evolução, de alguma maneira, acontece. Mas tudo que diz respeito, remete à tecnologia, à revisão de processos, ela tem sempre um ROI a ser trabalhado, né? Uma questão de investimento e de retorno, né? E aí, quando você vai para a esfera de fornecedores, né? E aí, de novo, com níveis bem distintos de maturidade, a gente ainda esbarra em alguns desafios, principalmente em busca e aprovação de investimentos, né? O que a gente tem trabalhado bastante, tem discutido, não só no intuito de levantar esse nível de maturidade, mas efetivamente em projetos, né, é a gente trabalhar com as questões que estão mais materiais, né? O que eu quero dizer com isso, né? Existe muito dado, né, na linha de operação, né, na transação, na relação com os fornecedores, que é o tema aqui da pergunta, né? Então, como trabalhar esses dados, né, e potencializar o uso desses dados em vetores de valor, né? Como é que a gente transforma isso em vetores de valor que possam otimizar essa produção ou essa relação com a cadeia de suprimento? E o que eu quero mostrar com isso? A importância, né, de que essa questão da indústria 4.0, ela pode ser... a gente pode fazer tubos de ensaios com projetos e iniciativas, talvez de um escopo menor e com um alcance talvez melhor e maior de possibilidade de investimento, ela pode ser coisas mais grandiosas. Agora, quando a gente foca em problemas, em questões mais determinadas, mais limitadas, né, a gente consegue trabalhar de uma maneira que aporte valor de uma maneira muito mais efetiva. Então, eu acho que a gente tem ainda uma janela de oportunidade muito grande, tá, no tema de maturidade. Acho que tem ainda bastante a ser feito na indústria, principalmente nos tiers, né, talvez nos tiers 2 e 3, né, quando a gente fala aqui de fornecedores, né, para que a gente possa extrair o valor realmente que é esperado da indústria 4.0, do ponto de vista de eficiência operacional, que foi colocado aqui pelos colegas, mas também, talvez aqui pegando o ponto da pergunta, nessa relação com a cadeia de suprimento. Aí sim, eu acho que tem um valor bastante grande que há ainda muito a ser explorado. Tem vários estudos sobre isso. Depois, se ele quiser me procurar, eu compartilho aí com vocês. Sim, por favor. Fica à Fiquem disposição. à vontade para chamar a Flávia no LinkedIn, pode ser? Perfeito. Maravilha.
Bom, pessoal, nosso tempo está acabando. Vou pedir para a gente encerrar aqui. Tem uma pergunta do Alexandre Cruz sobre eletrificação, né? Nós vivemos esse momento no Brasil em que a gente não tem claramente, né? As montadoras estão muito divididas, umas apostando muito fortemente no veículo elétrico, outras apostando fortemente no etanol, na hibridização com etanol. Enfim, os processos estão um tanto quanto confusos. A gente não tem uma legislação que direcione com força para um caminho só. Mas a gente começa a ter essa preocupação. E aí, no futuro, quando a gente olha para talvez 2030, qual é a direção da nossa indústria? Então, eu gostaria de encerrar com essa análise de cada um de vocês. Como a eletrificação, essa direção de propulsão impacta cada um dos negócios aí da Mangels, da Eaton, e qual é a análise de vocês sobre isso? E também, Flávia, por favor, para encerrar com a visão da KPMG. Vou pedir a gentileza de uma resposta breve, assim, 1 minutinho para a gente não estourar o tempo, começando do Hélio, por favor. A eletrificação realmente é uma realidade, essa questão da hibridização, né, que você falou, realmente, aqui no Brasil, devido à infraestrutura que nós nos encontramos, eu acho que, a minha opinião, tá, eu acho que é o caminho, né, que as empresas vão seguir, e a Mangels, dentro dessa cadeia de eletrificação, como ela fornece muitos produtos de alumínio, ela tem uma capilaridade na questão de alumínio que ajuda no peso do carro, a tendência é realmente a gente contribuir ainda mais, né, com essa cadeia. Então, sim, na minha opinião, eu acho que no Brasil, a curto, médio prazo, eu acho que a hibridização, né, vai ser muito forte em função da nossa estrutura, menos carros plug-in, né, e mais carros, aqueles híbridos leves, né, mas a questão do híbrido é uma realidade e eu acho que vai seguir. E a Mangels tem muito a contribuir devido às peças de alumínio que dão menos peso para o carro. Perfeito, Hélio. Ricardo, qual a sua análise? Bom, seguindo a linha do Hélio, eu não tenho dúvida que, globalmente falando, né, a eletrificação ou a hibridização é o caminho, porém, no Brasil isso vai demorar muito tempo ainda para ocorrer, né? O motor a combustão interna ele tem uma vida longa, então, do ponto de vista local, a gente tem feito e trabalhado muito ainda para ajudar os nossos clientes em como otimizar os powertrains para o motor a combustão, sabendo que ele tem uma vida longa, mas globalmente falando, e aí estão sendo uma empresa global, isso já está acontecendo, então nós estamos escolhendo como nós vamos jogar nesse processo da eletrificação, né? Quais são os segmentos que as nossas capacidades e competências nos permitem jogar, e a gente já tem feito uma transformação do nosso portfólio, né, para poder atuar em outras regiões, como Europa e China, que depois, quando isso vier para o Brasil, nós vamos estar posicionados já com um portfólio de produtos. E uma coisa que eu não tenho dúvida dos impactos é que nós, como Brasil, temos que estar preparado na formação de pessoas, né? Nós estamos falando muito mais de digitalização, de tecnologia, como a Flávia falou. Então, o desenvolvimento de pessoas nesse sentido, para que o nosso país esteja preparado, é fundamental, e isso acho que é um impacto que a gente não tem que esperar a transformação da indústria, né? Acho que a formação de pessoas tem que começar a partir de agora, porque isso pode ser uma ponte importante para a transformação da nossa indústria aqui. Maravilha. Flávia, por favor, você está com a responsabilidade de fechar aqui o nosso debate. Traga, por gentileza, a sua visão sobre esse futuro eletrificado aqui no Brasil. Perfeito. Há muitos jogos a serem jogados, pegando o ponto aí do Ricardo, né? Eu acho que a gente tem debatido muito, né, no setor automotivo essa questão. A eletrificação é um dos jogos importantíssimos, né, não só no Brasil, como globalmente. Ontem mesmo, no evento do Sindipeças, a gente teve a visita lá de um executivo importante do mercado europeu, e ele colocou muito a ponderação da velocidade da adesão da eletrificação e das questões, né, que estão sendo colocadas. Então, o que eu trago aqui, né? Eu acho que a gente tem que jogar também os outros jogos, não esquecendo de continuar fomentando e trabalhando a indústria de combustão, né, que ela ainda vai perdurar aí por um bom tempo, mas nos preparando de maneira bastante importante, forte, nos outros jogos, né? Então, a hibridização como um papel aí extremamente relevante para o mercado brasileiro. Esse é o nosso olhar, Giovana.
Muito obrigada. Bom, gente, nosso tempo, o papo estava ótimo, nosso tempo se esgotou aqui. Agradeço imensamente pelo tempo de vocês, meus queridos Zélio, Ricardo e Flávia. Foi um prazer enorme ter essa discussão aqui no Up Next. Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Bom, se vocês estiverem pela Automec, vamos nos encontrar, talvez aí, hoje, amanhã. Gente, obrigada pela interação aí no chat, que ótimas perguntas nós recebemos. Eu vou convidar agora para conduzir a nossa próxima discussão o meu amigo e editor de soluções de conteúdo da Automotive Business, Fernando Miragaia. Então, roda a vinheta, que o resto da programação aqui da manhã é com ele.